Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu. Que nós possamos olhar para o testemunho deste grande homem e possamos buscar imitá-lo em suas atitudes, nos esforços de praticar a santa palavra de Deus. O convite a nós hoje é que nós não apenas nos assemelhemos à pessoa de Jesus, mas que nós possamos nos esforçar para nos tornarmos nele, tendo em vista que a graça do batismo abre as portas para que nós possamos entrar no mistério de Cristo. E assim, no seu mistério, nós permitimos também que ele envolva todo o nosso ser. Se nós olharmos para a primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, nós vamos perceber que o intuito de São Paulo é de mostrar para a comunidade o seu propósito de vida em seguir e em servir a Jesus Cristo. São Paulo faz questão de dar bom testemunho, não apenas à comunidade de Éfeso, mas as demais comunidades por ele fundadas, ou quando não, por seus companheiros. São Paulo faz questão de convidar a comunidade aos filipenses para se esforçar por imitá-lo, talvez por consciência de não ter nada que precise ser corrigido, talvez por ter a consciência tranquila de estar fazendo tudo o que está ao seu alcance para imitar a Jesus Cristo. E mais, talvez se São Paulo se refira apenas a si mesmo, talvez dá a impressão que ele está sendo meio que prepotente, autossuficiente, mas não. Ele pede que a comunidade o imite, como também imite a Timóteo e a Epafrodito, que neste caso acompanha ele na missão. Os três são testemunhos vivos da pessoa de Jesus. O seu testemunho é edificante, o seu testemunho é motivador na prática da palavra de Deus. Por isso São Paulo tem a tranquilidade de pedir que a comunidade o imite, pois ele não tenta de forma alguma trazer as pessoas para si, mas o seu propósito é conduzi-los para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao longo dos séculos, nós temos visto cristãos se esforçando por também praticar a palavra de Deus, por buscar sempre intensificar o seu processo de conversão, o seu processo de mudança de vida. Assim o foi com São Carlos Borromeu, e assim precisa ser com cada um de nós, tendo em vista que cada um somos chamados a buscar a santidade, a buscar a imitação em Cristo Jesus. Olhando um pouco para o Evangelho de hoje, a boa notícia a nós anunciada, nós vamos perceber que ao longo da semana, Jesus tem se dirigido sempre aos fariseus, aos mestres da lei, mas no dia de hoje, Jesus se volta diretamente aos seus discípulos, àqueles que precisam imitá-lo, àqueles que precisam dar bom testemunho da pessoa de nosso Senhor. E aí nós vemos a parábola por nós conhecida como parábola do administrador infiel. Porém, o que o Evangelho ressalta não é a infidelidade do administrador. O que é enaltecido por Jesus não são os seus maus atos, mas sim a forma com que este homem reage, correndo o risco de perder o seu trabalho, de perder o seu emprego. É interessante saber que, tendo sido contratado para trabalhar para o seu senhor, este administrador não recebe salário algum. Ele administra os bens
deste proprietário, e aquilo que ele coloca para além dos valores, é daí então que ele tira o seu lucro. Pelo fato de o dono da propriedade e dos bens estar distante, ele começa a perder o controle, a direção das coisas. A ganância toma posse do seu ser, toma posse dos seus desejos, e ele começa então a cobrar valores exorbitantes, valores que talvez pudessem prejudicar até mesmo o dono da propriedade, o seu senhor. Porque com preços altos, com juros exorbitantes, ele começava também a perder as vendas começavam a diminuir. É por isso então que o dono da propriedade percebe o que está acontecendo e então chama a sua atenção. Interessante que, correndo o risco de ficar desamparado, desempregado, desabrigado, ele corre ao encontro daquelas pessoas que deviam ao seu senhor. E então rapidamente ele diz: senta-te, você que deve tantas medidas de trigo, senta e escreve a metade. Eram 100 barris, ele pede então para escrever 50. 100 medidas de azeite, ele diz então, escreva 80. E assim ele poderia utilizar do dinheiro que não era justo para poder conseguir amigos, para poder fazer comunhão, para poder conquistar as pessoas, para que no momento em que ele precisasse, ele pudesse então ser amparado. O que Jesus elogia é exatamente esta esperteza, esta capacidade de administrar rapidamente, para que pudesse então tirar proveito próprio. Mesmo que ele viesse a ser demitido, ele poderia então contar com aquelas pessoas que ele resolveu praticar o que é certo. Ou seja, ele corrige os seus erros. Se nós pudéssemos utilizar uma linguagem mais própria do cristianismo, ele resolve corrigir os seus erros, fazendo o que é certo, ele resolve então trilhar um caminho de conversão. E é exatamente isto que Jesus elogia, não os seus erros, mas sim a sua boa atitude, a sua escolha acertada em fazer o que é certo. Assim deve ser também para com cada um de nós. Se nós somos chamados a administrar a graça de Deus, tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição, nós precisamos então procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é conforme os ensinamentos de Jesus, exatamente para que possamos utilizar dos bens deste mundo para conquistar algo que está para além desta realidade, podermos conquistar a graça de Deus, podermos conquistar os nossos irmãos, podermos estar dentro da dimensão salvífica que o Cristo vem nos trazer. Que nós busquemos sempre praticar a vontade de nosso Senhor. Hoje somos chamados a refletir sobre os nossos atos. O que é que precisa ser diferente? Quais atitudes precisam ser transformadas na nossa vida para podermos estar face a face com o Senhor e ter a nossa consciência tranquila? Também a primeira leitura, ela vai falar daqueles que são contrários à cruz de Cristo. O que vem a ser contrário à cruz de Cristo? Todo aquele que pratica o egoísmo, todo aquele que é injusto com os seus irmãos, com as pessoas, todo aquele que se nega de amar, de perdoar o irmão, todos estes estão nesta condição de ser contrário à cruz de Cristo. Que nós possamos pensar também nos nossos atos. Nós comungamos o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor, nós comungamos da Sua Palavra, portanto, que nós tenhamos a coragem de mudar as nossas atitudes, de perdoar, de amar, de sermos honestos, de sermos conforme o que a Palavra de Deus nos ensina.
Que o Senhor derrame toda a sua graça, a sua bênção sobre nós. E que nós a cada dia possamos resplandecer a presença do Cristo que habita em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos neste momento cantar o cântico de preparação das ofertas e que nós possamos ofertar no altar do Senhor os nossos dons, a nossa vida, todos os nossos esforços em nos configurar à pessoa de Jesus. Cantemos. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.